Bem-vindos à Gincana Bíblica do livro de Esther. Caso você queira marcar a pontuação desta gincana, pegue um papel e anote 5 pontos para cada resposta que você acertar. No final, daremos o resultado da tua gincana sobre o livro de Esther. Ainda temos muitas gincanas bíblicas para preparar e queremos a tua colaboração. Escreva nos comentários sobre qual livro da Bíblia você gostaria que nós fizéssemos a próxima gincana bíblica. Aguardamos o seu comentário. Nível fácil. Pergunta número 1. Sobre quantas províncias o rei Assuero reinou? 97, 107, 117, 127. Sobre quantas províncias o rei Assuero reinou? 97, 107, 117 ou 127? Tempo. Resposta certa: 127. Esther, capítulo 1, versículo 1. Pergunta número 2. Quantos eunucos serviam na presença do rei Assuero? 7, 10, 12 ou 30? Quantos eunucos serviam na presença do rei Assuero? 7, 10, 12 ou 30? Tempo. Resposta certa: 7. Esther, capítulo 1, versículo 10. Terceira pergunta. Quantos capítulos possui o livro de Esther? 5, 10, 12 ou 15? Quantos capítulos possui o livro de Esther? 5, 10, 12 ou 15? Tempo. Resposta certa: 10 capítulos. Pergunta 4. Para autorizar o massacre dos judeus, o que o rei entregou para Amã? Seu anel?
Seu cetro? Suas vestes reais? Ou sua coroa? Para autorizar o massacre dos judeus, o que o rei entregou para Amã? Seu anel? Seu cetro? Suas vestes reais? Ou sua coroa? Tempo. Resposta certa: seu anel. Esther, capítulo 3, versículo 10. Pergunta nível fácil. Pergunta 5. Como Amã morreu? Afogado, queimado, enforcado ou apedrejado? Como Amã morreu? Afogado, queimado, enforcado ou apedrejado? Tempo. Resposta certa: enforcado. Esther, capítulo 7, versículo 9. Sexta pergunta. Qual a altura da forca que Amã fez para enforcar Mordecai? 25 côvados, 50 côvados, 75 côvados, 100 côvados. Qual a altura da forca que Amã fez para enforcar Mordecai? Ou, dependendo da tradução, Mardoqueu. 25 côvados, 50 côvados, 75 côvados, 100 côvados. Tempo. Resposta certa: 50 côvados. Esther, capítulo 5, versículo 14. Pergunta 7. Quantos filhos Amã tinha? 3, 5, 7 ou 10? Quantos filhos Amã tinha? 3, 5, 7 ou 10? Tempo. Resposta certa: 10. Esther, capítulo 9, versículo 10. Pergunta 8. Mordecai ou Mardoqueu era
assírio, babilônio, judeu ou egípcio? Mordecai ou Mardoqueu era assírio, babilônio, judeu ou egípcio? Tempo. Resposta certa: judeu. Esther, capítulo 2, versículo 5. Pergunta nível fácil número 9. Qual o nome da mulher de Amã? Teres, Ceres, Zeres ou Neres? Qual o nome da mulher de Amã? Teres, Ceres, Zeres ou Neres? Tempo. Resposta certa: Zeres. Esther, capítulo 5, versículo 10. Pergunta nível fácil número 10. Qual o outro nome dado a Esther? Jamina, Ruth, Abigail ou Adassa? Qual o outro nome dado a Esther? Jamina, Ruth, Abigail ou Adassa? Tempo. Resposta certa: Adassa. Esther, capítulo 2, versículo 7. Pergunta número 11. Esther e os judeus jejuaram quanto tempo antes de falar com o rei? 4 dias e 4 noites, 1 dia e 1 noite, 2 dias e 2 noites, 3 dias e 3 noites. Esther e os judeus jejuaram quanto tempo antes de falar com o rei? 4 dias e 4 noites, 1 dia e 1 noite, 2 dias e 2 noites, 3 dias e 3 noites. Tempo. Resposta certa: 3 dias e 3 noites. Capítulo 4,
versículo 16. Pergunta número 12. O que aconteceu com os dois eunucos que queriam matar o rei Assuero? Foram perdoados? Foram enforcados? Foram queimados? Ou foram apedrejados? O que aconteceu com os dois eunucos que queriam matar o rei Assuero? Foram perdoados? Foram enforcados? Foram queimados? Ou foram apedrejados? Tempo. Resposta certa. Foram enforcados. Esther, capítulo 2, versículo 23. Pergunta de número 13. O que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? O rei disse isso para quem? Para Amã? Para Mardoqueu ou Mordecai? Para Esther? Ou para Memucã? O que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? O rei disse isso para quem? Para Amã? Para Mardoqueu ou Mordecai? Para Esther? Ou para Memucã? Tempo. Resposta certa para Amã. Esther, capítulo 6, versículo 6. Pergunta de número 14. Qual o nome da festa dos judeus que se iniciou nos dias de Esther? Purim, Pentecostes, Tabernáculos ou Primícias? Qual o nome da festa dos judeus que se iniciou nos dias de Esther? Purim, Pentecostes, Tabernáculos ou Primícias? Tempo. Resposta certa: Purim. Esther, capítulo 9, versículo 32. Pergunta de número 15. No banquete oferecido pelo rei, os convidados bebiam em vasos de ouro, vasos de prata, vasos de diamante, vasos de pérolas.
No banquete oferecido pelo rei, os convidados bebiam em vasos de ouro, vasos de prata, vasos de diamante ou vasos de pérolas. Tempo. Resposta certa: vasos de ouro. Esther, capítulo 1, versículo 7. Pergunta de nível fácil, número 16. Quantos eram os sábios mais achegados ao rei Assuero? 5, 7, 12 ou 70? Quantos eram os sábios mais achegados ao rei Assuero? 5, 7, 12 ou 70? Tempo. Resposta certa: 7. Esther, capítulo 1, versículo 14. Pergunta de nível fácil número 17. Esther era filha de quem? De Mordecai ou Mardoqueu? Do sobrinho de Mordecai ou Mardoqueu? Do filho de Mordecai ou Mardoqueu? Ou do tio de Mordecai ou Mardoqueu? Esther era filha de quem? De Mordecai ou Mardoqueu? Do sobrinho de Mordecai ou Mardoqueu? Do filho de Mordecai ou Mardoqueu? Ou do tio de Mordecai ou Mardoqueu? Tempo. Resposta certa: do tio de Mordecai ou Mardoqueu. Esther, capítulo 2, versículo 7. Pergunta nível fácil número 18. Quando Mordecai ou Mardoqueu soube do plano contra os judeus, o que ele fez? Fugiu para as montanhas? Desceu até os vales? Rasgou as suas vestes? Ou falou com Assuero? Quando Mordecai soube do plano contra os judeus, ele fugiu para as montanhas, desceu até os vales, rasgou as suas vestes ou falou com Assuero. Tempo.
Resposta certa: rasgou as suas vestes. Esther, capítulo 4, versículo 1. Pergunta nível fácil número 19. O rei Assuero pediu a presença da rainha Vasti na festa para mostrar a sua formosura, dar-lhe um presente, para ela servir os convidados ou para ela dançar na festa. O rei Assuero pediu a presença da rainha Vasti na festa, para mostrar a sua formosura, para dar-lhe um presente, para ela servir os convidados ou para ela dançar na festa. Tempo. Resposta certa: para mostrar a sua formosura. Esther, capítulo 1, versículo 11. Última pergunta do nível fácil do livro de Esther. Quem aconselhou Amã a fazer uma forca para enforcar Mordecai ou Mardoqueu? Sua mulher? Seu pai? Seus filhos? Ou o rei Assuero? Quem aconselhou Amã a fazer uma forca para enforcar Mordecai ou Mardoqueu? Sua mulher? Seu pai, seus filhos ou o rei Assuero? Tempo. Resposta certa: sua mulher. Vamos então ao resultado desta gincana. Se você anotou, 5 pontos para cada resposta certa. O resultado é o seguinte: de 5 a 25 pontos, você tem um baixo conhecimento sobre o livro de Esther. De 30 a 55 pontos, você tem um médio conhecimento sobre o livro de Esther. De 60 a 80 pontos, você tem um ótimo conhecimento sobre o livro de Esther. De 85 a 100 pontos, você tem um excelente conhecimento sobre o livro de Esther. Ainda temos muitas gincanas bíblicas para preparar e queremos a tua colaboração. Escreva nos comentários sobre qual livro da Bíblia você gostaria que nós fizéssemos a próxima gincana bíblica. Aguardamos o seu comentário e Deus abençoe a todos. Terminamos então
a nossa gincana bíblica sobre o livro de Esther. Anote nos comentários quantos pontos você conseguiu fazer.